fiquei com dó mesmo foi da Croácia. Sabe por quê? Os croatas acharam que dava para levar. E dava mesmo. Tinha jogo. Porque a camisa da França não é lá pesada igual a nossa amarela. Não é. De jeito nenhum. Não será. Mas olha, os croatas se classificaram de maneira heróica, né, histórica, no grupo da morte, ganhando da Argentina. Croácia desde criança. Derrubou a Dinamarca. Derrubou a dona da casa. A Croácia derrubou a Inglaterra e fez a seleção voltar para casa, né? E não o futebol, como eles estavam falando. 3 prorrogações, disputas de pênalti, uma trajetória histórica para um país tão pequeno e tão jovem. Mas olha que coisa curiosa. E talvez a Croácia ilustre bem o que nós estamos falando aqui todos esses dias. Ganharam várias batalhas, mas e a guerra? Perderam. Não adiantou nada. Não participaram da festa. E nós percorremos, né, no período da Copa, um caminho nessa reflexão, pensando na verdadeira vitória, e algumas aplicações que eu acho que já servem para nós no início da mensagem. A primeira delas: só um time vai levantar a taça no final. Só um time vai levantar a taça, o time de Deus. Se Ele é por nós, ninguém pode nos derrotar. Nós falamos isso. O caminho da verdadeira vitória pressupõe um time que luta com a camisa de Cristo, porque se não lutar, já perdeu. Segunda coisa, já que Ele entregou o seu Filho por nós, Ele não nos dará também todas as provisões necessárias para vencermos? O texto diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? A Bíblia nos ensina que se eu jogo no time de Deus, Deus já me deu o melhor, e o melhor se chama Jesus Cristo. É isso. E aí Paulo está falando assim: vocês não entenderam. Vocês estão extenuados, cansados, lutando em 3 prorrogações, disputa de pênalti, o adversário entra de sola, jogo desleal, o VAR, maldito VAR, só apita contra vocês, está todo mundo contra o time de Deus. Mas fiquem tranquilos, Deus deu a vocês Jesus, o melhor. Você acha que Ele não dará a vocês graciosamente tudo que nós precisamos para vencer no final? Ele nos dará. Eu não sei se vou conseguir. Se joga no time de Deus, conseguirá, e levantará a taça no final. Aleluia. Nós vamos levantar, porque as provisões vêm das mãos do Senhor. Ele nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. E nós falamos sobre isso aqui. Nós temos que preocupar com o quê? Se o nosso capitão Jesus Cristo faz um time ruim igual a gente jogar bem. É o que Romanos capítulo 8, 28 fala. Diz que no momento que a gente está fraco, Romanos capítulo 8 insiste, no momento da nossa fraqueza, o Espírito Santo aparece para nos assistir na nossa fraqueza. Dá o isotônico, joga aí um ânimo novo nesse camarada para ele chegar até o final. E além disso, nós temos que ficar em paz e firmes. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o plano, a tática do nosso Deus é infalível. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso treinador não erra. Como eu falei, de vez em quando faz subir um lateral. Faz igual o Zidane fez no jogo da Champions, tira um lateral e põe um atacante, e a gente fala: o treinador, o que está acontecendo? E o treinador se mantém firme, porque nos dará todas as provisões para a gente levantar a taça no final. Se é que você joga no time dele, se você está no time dele. E mais do que isso, o inimigo pode entrar e nos intimidar, sabe? O inimigo faz isso muito bem. Ele nos acusa, ele nos amedronta, tenta exercer um poder efetivo sobre nós. O nosso adversário chega em campo, tenta se impor e falar assim: eu vou te intimidar. Mas a Bíblia diz que quem intentará
a acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Antes foi Cristo quem morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. O inimigo vai me intimidar, vai entrar em campo e falar assim: olha que timaço que eu tenho aqui. O inimigo tem a política a favor dele, ele tem a falsa religião a favor dele, ele tem a sedução desse mundo a favor dele. Pronto, jogar no time de Deus já é um fracasso. Não. Pela fé nós cremos que nenhuma acusação, nenhuma condenação, nenhuma intimidação pode vir do inimigo, porque aquele que tem o controle de todas as coisas nas mãos nos dará a vitória final. Louvado seja Deus por isso. Só que nós sabemos que perseverar nesse time é uma coisa difícil. E vez ou outra, o que não nos falta é o pensamento de desistência. A gente pensa em desistir, porque em algum momento a gente se sente sozinho, a gente se sente solitário. O nosso adversário parece possuir um trunfo nas mãos em batalha. Ele tenta nos agitar, ele tenta nos assustar, ele tenta nos intimidar, mas seguros nas promessas de Deus, nós podemos nos manter em campo até que o seu golpe final venha. E aí, fortalecidos pelo que Deus nos revelou na sua palavra, nós, o seu povo, quem joga no time de Deus, se manterá firmado numa rocha, que é o amor do nosso Deus e Pai em Cristo Jesus. É isso que nos mantém seguros, é isso que nos mantém firmados, porque se não fosse o amor de Deus, nós já tínhamos desistido, nós não tínhamos perseverado até o final, nós não tínhamos insistido e nós não estaríamos em campo nesse exato momento. Se você joga no time de Deus, se você veste a camisa lavada no sangue de Jesus, se você é um desses que está sujeito às táticas do soberano técnico, nosso Deus e Pai, se você é aquele que é assistido pelo Espírito Santo, por mais dura que seja a sua jornada, você vai chegar no final. Mas entenda que o inimigo vai desferir um golpe duro e baixo contra mim, contra você, contra todos nós, que é colocar em dúvidas o nosso maior presente, o amor que Deus tem para conosco em Cristo Jesus. O diabo vai fazer isso. Deus não te ama, Ele não gosta mais de você, Ele não te dá o que você, Ele não dá o que você deseja, Ele faz para o fulano, não faz para você. O inimigo, nesse universo sobrenatural que nós vivemos, ele é mestre em tirar essas cartas da manga e tentar nos iludir com a ideia de que mesmo jogando no time de Deus, nós não somos amados por Ele. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, nós já cantamos isso. Nós já lemos parte desse texto no início do nosso culto, mas vamos ler agora novamente. Eu farei a leitura e você pode acompanhar na sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim, olha: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De várias coisas que se pode afirmar a partir das Escrituras, o amor de Deus pelo seu time certamente é uma das coisas mais lindas. E se você questiona essa questão do time, eu já disse isso aqui algumas vezes, nós sabemos, se você está ouvindo só essa mensagem, em parêntese,
as outras mensagens, as 2 primeiras já estão postadas lá no nosso canal no YouTube. Você pode lá se inscrever no nosso canal e ouvir as mensagens para conseguir acompanhar toda a nossa trajetória. Eu já disse em mensagens anteriores que a Bíblia fala sobre isso, que o atleta não é coroado, Paulo falando a Timóteo, se não lutar segundo as normas. Existem várias metáforas esportivas na Bíblia, quando Paulo diz assim: eu mesmo esmurro meu próprio corpo, para que no final eu não seja o quê? Desqualificado. Em Hebreus, no capítulo 12, no 1º versículo, ele diz: olha, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, corramos, lembra com o quê? Perseverança, a carreira que nos está proposta. O autor aos Hebreus tinha em mente um estádio, onde as pessoas estavam correndo ali, e observando aqueles que estavam se apresentando no esporte. Existem várias referências a essa ideia de que Deus ele tem um time, Deus tem um povo que ele escolheu, chamou, amou esse povo, e o amor que ele tem por esse povo, eu acredito que é uma das afirmações mais lindas de toda a Bíblia. O coração da Bíblia está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, quando nós aprendemos desde a infância, alguns têm o privilégio de ouvir João dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É amor transbordando. Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ele derrama esse amor nos nossos corações, pelo Espírito Santo, é o que Romanos capítulo 5 fala. Você se lembra muito bem na linguagem dos profetas, inclusive o profeta Jeremias. Isaías fala vez ou outra: olha, porque eu te amei, povo meu time, eu não vou te desamparar. Se joga no time de Deus, irmã, não vai ser abandonado nunca. Deus falou isso com Israel. Jeremias profetizando no capítulo 31, Deus abre a boca e fala assim: olha, fala para esse povo que vive dando canelada na bola. É nós, no caso assim, entendeu? Só perna de pau, não tem um que salva, é o que a Bíblia diz, né? Não há um justo, não há um bom de bola sequer, todo mundo é ruim. Deus olhou para aquele povo, perna de pau, aquele povo que dava canelada, furava o chute, e falou assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade, o que eu fiz? Eu te puxei para mim. Uma vez eu conversei com uma pessoa e ela falando que estava se sentindo incomodada com algumas coisas que ela estava ouvindo sobre fé. Eu disse a ela o seguinte: olha, isso é Deus te trazendo para perto. Você está sentindo os desconfortos de quando Deus fala assim: eu te amei. Por isso, com Deus não tem amor platônico, aquele amor, não, Deus ama e vai ao encontro, Ele busca aquele que Ele ama. Eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. É a linguagem dos profetas. Existem histórias que remontam o amor de Deus, como a história que Jesus contou, falando de um pai cujo filho, igual a gente, mata o pai antes que ele morra, pega a herança, vai embora, desperdiça com meretrizes, com toda sorte de dissoluções, arrependido volta. E a Bíblia diz, você pode ler em Lucas no capítulo 15, a Bíblia diz que quando o pai avistou o filho pelo caminho, o que ele fez? Correu ao seu encontro. A gente fica aí nessa história acreditando que eu vou falar sim para Deus e Deus vai vir de braços abertos. Ele já abriu os braços dele, ele já veio ao nosso encontro, ele já nos chamou.
E Jesus conta na parábola do filho pródigo sobre esse amor maravilhoso de um Deus que fala assim: porque eu te amei, eu não fiquei de braços cruzados, eu abri os braços e falei, vem. Aí você fala, eu não sou digno, Pai, eu fiz uma bobeira muito grande, me trata como um escravo agora, por quê? Por causa do meu erro, eu estou separado do seu amor. E Jesus ensina de forma didática, através de uma história: nem você é capaz de me separar do amor que eu tenho por você. Não é? A gente insiste nisso, já viu? A gente ouve esse texto, lê esse texto, mas quando você faz uma grande besteira, você fala assim, Deus não me ama mais, porque, já pensou? É filho? Ele ama. Ah, mas eu fiz isso lá no passado. Ele ama. Ah, mas os meus pecados. Ele ama. Porque o amor de Deus sobrepuja todas as nossas imperfeições. E por mais que a gente tente dizer assim, eu não posso firmar com Deus, eu não posso caminhar com Deus, sabe por quê? Eu fiz muita coisa errada no passado. Você vai ver que o texto nem do passado fala. O texto fala do presente e do porvir. O texto fala do presente e do futuro, porque o passado para Deus, a Bíblia diz que Ele pega o nosso passado, esse ruim mesmo, joga lá no mar do esquecimento e fala assim, o meu amor cobre multidão de pecados. É bonito ver o amor de Deus percorrendo a Bíblia inteira. Essa semana eu fui ler a Bíblia com os meus meninos, aí falei com eles, vocês estão entendendo o que vocês estão lendo? Eu estou. Aí eu falei assim, mas o que essa história significa? Aí eles ficavam me explicando a história. Eu falei, não, vocês estão explicando a história. Explicar a história é fácil, mas o que ela quer dizer? Aí eu peguei uma lá do Antigo Testamento, o que essa ovelha está fazendo aqui? Ah, porque a gente tem que obedecer. Eu falei, vocês não estão entendendo nada. Entendendo nada. Vou explicar para vocês aqui agora uma coisa só, e aí nós vamos caminhar. Isso tudo fala do amor de Deus. Desde a primeira página até a última, a Bíblia é uma expressão clara, cristalina do que Deus fez, do início ao fim, em favor do time dele. E você não lê a Bíblia, a gente ignora, deixa a Bíblia de lado. É a expressão máxima, Deus falando assim, olha o meu amor. Deus, ele olha para a nossa miséria, Ele olha para o nosso estado de decomposição e ama a gente assim mesmo. Lembra de Lázaro, não? Deus, na pessoa de Cristo, quando chega e vê lá a morte, Lázaro morto, e todo mundo abre, não, mestre, está fedendo já, e Jesus chora, e o povo olha e fala assim, olha só como é que ele amava Lázaro. Olha Jesus olhando para a morte ali, o que ele faz? Ele se compadece. Eu gosto do texto de Efésios, que fala, nós éramos escravos desse mundo, filhos da ira, do príncipe da potestade do ar. Olha que nome mais macabro. Nós estávamos assim, nós estávamos mortos, é o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do quê? Do grande amor com quem nos amou. Nós somos amados, gente, o time dele. Ah, mas Deus é bonzinho, ama todo mundo. Aqui ele está falando do time dele, está falando do povo dele. É por isso que Paulo fala nós. É por isso que Paulo fala, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É por isso que a Bíblia está dizendo assim, esse povo que Deus o chama para viver, fundamentado no grande amor que ele revelou. É o amor de Deus revelado em Cristo Jesus naquela cruz, salvação para todo aquele que nele crê. Toda a caminhada do apóstolo Paulo, de Romanos 1
a Romanos 8 tem o propósito de culminar na segurança que nós temos, de que nós não seremos separados desse amor. Amém? Nós não seremos separados desse amor se nós jogamos no time de Deus. Se nós vestimos a camisa lavada pelo sangue do Cordeiro, se nós falamos assim, eu quero jogar no time de Deus e hoje eu entrego tudo. Hoje eu peguei a camisa do meu antigo time, estou de transferência, que a Bíblia fala que até transferência Deus faz também. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que ele fez. Ele nos transferiu. E todos esses que foram transferidos, Paulo está falando aqui, sintam-se seguros, porque a Bíblia mostra o amor de Deus revelado em Cristo na cruz, mostra o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito, mas mostra também esse amor sendo respondido pelos santos, numa também resposta de amor. Quem, tendo sido amado de forma tão maravilhosa, agirá de qualquer maneira a partir disso? Será que quem foi amado por Deus responde em amor também? É o que Paulo está dizendo em Romanos 8. Nós fomos amados de uma maneira maravilhosa. Agora nós não podemos viver de qualquer maneira. Quem foi amado desse jeito também ama de volta. Nós não amamos de volta porque fomos obrigados, porque fomos coagidos. Nós amamos de volta porque Ele nos amou. E tudo que afeta o caráter desse Deus amoroso, tudo aquilo que vai contra o que Ele fez por nós, já não faz parte mais da minha natureza. E esse capítulo 8 é sublime porque começa falando que não há nenhuma condenação. É o que um comentarista bíblico diz. O capítulo 8 começa assim: não há nenhuma condenação. E ele termina o capítulo 8 dizendo: não há nenhuma separação. O apóstolo Paulo então apresenta essa pergunta que nos vem na forma de mais um 7-1 da vida. Se você contar, dá 7 aí: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. 7, não sai da vida da gente esse 7, gente, não sai. Uma lista de 7 coisas que poderiam se colocar entre o filho amado e o pai que ama. Quando ele fala de tribulação, angústia e perseguição, ele está falando desse mundo hostil que nós temos que lidar com ele. O tempo inteiro o mundo está imprimindo sobre nós tribulações, angústias, perseguições, tentando colocar um obstáculo entre nós e o amor de Deus. Quando você é atribulado, quando você se sente angustiado, quando você se sente perseguido, sobra a sensação de que você está desamparado, não é verdade? Veio a tribulação, já sentiu angústia na vida? Aquela coisa que te comprime por dentro, aquela coisa que você não consegue dar nem nome, e você fala assim, eu estou desamparado. E quando você é perseguido, perde o emprego, perde a vida, quando o fio da espada está no seu pescoço, a pergunta que não cala é a seguinte: cadê o meu Deus? O meu Pai que me ama? Por que Ele permitiu isso acontecer comigo? São as perguntas que nós fazemos. Aí Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição pode separar? Ele acrescenta fome ou nudez. Eu acho engraçado acrescentar fome ou nudez, sabe por quê? Lembra do texto de Mateus capítulo 6? Quando a Bíblia diz assim: vocês estão preocupados com o que vão comer e o que vão vestir, mas o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Paulo inclui essas duas coisas, porque ele está dizendo assim: olha, fiquem tranquilos. No momento em que você passa por uma crise econômica, no momento em que você é chacoalhado nas bases financeiras da sua vida, a primeira coisa que a gente fala é: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está olhando para a minha tribulação? Olha a literatura dos Salmos, você vai encontrar o salmista falando o tempo inteiro: o Senhor porventura se esqueceu de mim? Tem hora que o salmista fala assim: será que o Senhor continuará
surdo para comigo? É o que o texto bíblico sugere. Aí Paulo fala, esse 7-1 da vida está aí diante de todo mundo. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Naturalmente o risco de vida a qual estamos expostos, e esse morrer diário, o qual estamos sujeitos. É por isso que ele introduz um salmo no texto, o Salmo 44, 22, quando ele diz, por isso somos entregues à morte diariamente. Olha o que acontece, e guarde o que eu vou falar. Cristo chegou a se sentir desamparado em algum momento, sim ou não? Naquela hora, meu irmão, na hora que o pecado de todos nós estava nos ombros dele, a única coisa, de acordo com Isaías, que faz separação entre nós e o nosso Deus, na hora que o pecado de todos nós estava sobre ele, a Bíblia diz que ele deu um brado e gritou para o céu, dizendo assim, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, carregando o nosso fardo de pecado, se sentiu num dado momento abandonado, sozinho, mas venceu isso também, deixando claro, encravando nessa cruz, a maior certeza que o ser humano pode ter na vida, de que Deus o amou e isso lhe basta. Meu marido não me ama, meu filho não me ama, minha mulher não me ama, o meu pai não me ama, minha mãe não me ama, o mundo não me ama, azar de todo mundo. Se Deus te ama, isso é o suficiente para te dar significado e para te fazer entender que o prêmio maior, aquela taça brilhante, a coroa da vida, é a certeza do amor de Deus que nós carregamos. Lutero falou isso, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. A esperança que nós carregamos é que já recebemos o maior, e nós, na certeza de que nada pode nos separar do mais importante, somos apresentados diante de Deus, e Paulo coloca o dedo na nossa ferida, perguntando, você joga nesse time? Se joga, nada pode te separar. Paulo coloca o dedo na nossa ferida e diz assim, alguma coisa tem se colocado entre você e o prêmio maior, que é o amor de Deus. E sabe qual que é a resposta do próprio Paulo? Um sonoro não. Ele pergunta e ele responde, quem nos separará do amor de Cristo? E ele joga o 7-1 na nossa cara e fala assim, 7-1, perdeu? E aí ele mesmo diz, não. É por isso que ele afirma que nós triunfaremos em uma vitória épica sobre todos esses adversários. A Bíblia diz que nós somos mais que o que mesmo? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós triunfaremos porque ele nos amou. Escrevendo aos Efésios no capítulo 3, do versículo 14 ao 21, e nós cantamos isso aqui, Paulo fala assim, sabe por que eu oro? Por que eu me coloco de joelhos? Depois você confere isso lá na sua Bíblia. Paulo fala assim, eu me coloco de joelhos para que vocês possam conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do quê? Do amor de Deus. Por isso que nós nos sentimos desamparados, por isso que a gente se sente pobre, por isso que o amor não correspondido de outra pessoa é tão ofensivo para nós, porque talvez o amor de Deus não tenha nos bastado, não tenha nos descedentado até o final. É por isso que nós procuramos aprovação social o tempo inteiro, é por isso que a gente quer ser aprovado, é por isso que a gente usa as roupas que usa, é por isso que a gente tem o comportamento que tem. Por quê? Porque nós não entendemos ainda que esse amor maravilhoso deveria ser o suficiente
para nos manter intactos na nossa jornada e na trajetória de peregrinos rumo à vitória verdadeira e final, que é viver com Cristo na eternidade. Paulo fala assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu perguntei, mas agora eu estou convencido. É confiança irremovível, fé inabalável, certeza profunda, algo que não brota na mente de alguém que conheceu uma ideia, mas brota no coração de quem foi impactado por Deus. Você não está seguindo uma ideia, você não está seguindo uma filosofia, você não está seguindo uma religião, você não está seguindo um princípio qualquer, um ideal qualquer, você está seguindo uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, e só ela pode mudar a vida do ser humano. Só ela pode tirar o seu coração de pedra e te dar um coração de carne e mudar a sua vida para sempre. Se ele começa com uma pergunta, ele termina com uma certeza. Eu tenho certeza, estou bem certo, nem morte nem vida. Sobre qualquer um desses momentos, o time de Deus triunfará. Na morte ou na vida, nós vamos triunfar. Anjos ou demônios, o time de Deus triunfa no mundo sobrenatural. Nesse universo sobrenatural que a gente não vê, o povo de Deus vence. Quem é demônio? Quinta-feira nós conversávamos sobre isso. E eu dizia assim: o maligno não nos toca, a não ser que Deus assim o permita, como fez com Jó. E se ele o permitiu, é para que nós possamos falar como Jó falou: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora, eu faço tabela com o Senhor para poder marcar os gols dessa vida. Anjos, demônios, altura, profundidade, nós vamos triunfar sobre o tempo. Coisas do presente ou do porvir, nós triunfaremos sobre altura e profundidade, sobre o espaço. John Stott fala uma coisa interessante sobre os poderes que aparecem aqui. Ele está dizendo que todas as forças do universo, todas elas, há uma relação aqui com a astrologia, que o mundo grego entendia que guiava os destinos naquela época. E o John Stott diz assim: olha, ao que tudo indica, Paulo está falando de poderes que estão acima da capacidade humana de administrar. Deus fala assim: você será vitorioso sobre todos esses poderes também. E no final, para arrematar, para pegar a cereja do bolo, Paulo fala assim: nem qualquer outra criatura. Sabia que a palavra criatura aqui também pode ser substituída por criação? É Paulo dizendo assim: não existe nada criado que possa te separar do amor de Deus. Isso não é nada criado, não existe absolutamente nada que pode nos separar desse amor. Eu acho bonito uma coisa que o pastor Hernandes diz, que o viajante do caminho da salvação, ele sempre terá a segurança da vitória. E aí eu queria caminhar para um encerramento e dizer uma coisa para você. Se você entrou aqui hoje sem essa certeza, você é a pessoa mais pobre desse mundo. Não existe pobreza maior do que não conhecer de verdade o verdadeiro amor. Mas conhecer não é uma mera aceitação mental de uma verdade. Não. O crer, o conhecer, tem a ver com cantar de alegria o amor que te foi comunicado, que te foi confiado, você não sendo nada e não sendo ninguém. É por isso que nós sofremos tanto. E guarde o que eu vou falar agora. Porque nós insistimos em vitórias parciais. Nós somos igual o time da Croácia. A gente celebra, e pode celebrar, tantas vitórias que você tem no dia a dia. Eu falava do diploma esses dias, peguei meu diploma e falei: graças a Deus. A minha carteira de motorista foi uma batalha. No dia que a Raquel tirou uma carteira de motorista e que virou uma chave no meu cérebro assim: agora ela pode ir sozinha no supermercado. Gente, eu sapateei, eu glorifiquei, olha, você não tem noção. Eu falei não ir no supermercado. Acabou que não foi assim também não, né? Mas tudo bem.
vitórias parciais, ao namorado, gatão, lindo, namorada, o casamento lindo, maravilhoso, a casa própria, para o brasileiro, pastor, a promoção, o emprego novo. Você está ganhando as oitavas, você está ganhando as quartas de final, você está ganhando a semi. Vale comemorar assim ou não? Comemora as suas vitórias parciais aí, bobo. Legal. Mas aqui, se no final você não levantar a taça, você não vai chorar igual o Modric chorou hoje, igual o Subacite chorou, igual o Perisic chorou, e os ites infinitos choraram. Não. Você vai chorar eternamente, sem a certeza do amor que foi derramado nos nossos corações. É pobreza eterna, não vale nada. É por isso que eu pergunto aquilo que Paulo perguntou: quem que pode nos separar do amor de Cristo? Ei, você que joga no time de Deus, um recado para você: está cansada, está machucado, entraram de sola em você, cãibra, está extenuado, está sentindo as dores da luta. Insista. Está se sentindo sozinho, deprimido, abatido, cansado, você está assim, você precisa de uma injeção do amor de Deus na sua alma, isso brotar de novo dentro de você, e te lavar por inteiro, e te renovar, e te fazer voltar para o jogo com ânimo renovado. É isso que eu oro, pedindo a Deus para fazer na sua vida. Agora eu quero falar com o pobre coitado que entrou aqui, talvez, não conheça o coração de ninguém, que entrou aqui sem conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Você pode ter todas as vitórias parciais da vida, se no final não levantar a taça, você vai chorar eternamente. Eternamente.